feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems, man, it's hard to be seen. Oi gente, começando mais um vlog crime aqui pro canal. Já comecei a ler, tá? Já vou começar esse vlog falando que sim, eu já comecei a ler o livro e já estou na página 160. Então assim, as coisas nesse canal funcionam deste modo. Mas se você não me conhece, está aqui, caiu nesse vídeo de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou a Kai, esse daqui é o Garota do Vlog. Aqui a gente tem vários projetos e temos vídeo todas as quintas-feiras às 6 horas da tarde. Então se você é novo, já aproveita, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que sair por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais, né? Principalmente no Instagram, que é onde eu sempre estou mais ativa e consigo conversar melhor com vocês. Bom, gente, estamos começando o quarto vlog sobre o projeto Vlog Crime, que consiste basicamente em eu lendo livros sobre crimes reais, né? Relacionados a esse universo, que é o universo da mente humana, da psicologia humana, e que eu gosto muito de ler sobre. E aí eu venho comentar com vocês as minhas impressões ao longo da minha leitura, né, enfim. E o livro da vez vai ser um livro que eu recebi de parceria com a Companhia das Letras, que é O Mal que Nos Habita. Esse livro aqui, ele foi lançamento de março da Companhia das Letras, né, e esse livro aqui vai comentar sobre Crime e Compaixão pelo Olhar de uma Psiquiatra Forense. São duas autoras, né? A Gwen Adsher, que é a psiquiatra, e a Ellen Orrell. Eu não sei se eu diria que é quem escreveu o livro, mas ela é formada em escrita criativa, então ela pegou todas as ideias dessa autora, né? Conforme elas iam conversando, ia relatando pra ela enfim, todas as coisas que permeiam esse livro. E eu acho que ela foi meio que uma coautora, assim, eu diria. Bom, gente, pra quem não conhece essa obra, né, até porque é um lançamento super recente da Companhia das Letras, esse livro aqui vai tratar sobre casos de crimes violentos que aconteceram e que essa psiquiatra, né, a Gwen, ela tratou desses assassinos violentos, né, e desses casos violentos. Só que ela tratou esses casos através da mente, né, ela é psiquiatra e psicoterapeuta também. Então, além de psiquiatra, ela é psicoterapeuta, que é basicamente aqueles profissionais que fazem tratamento em doenças psicossomáticas, que é ansiedade, depressão, borderline, esquizofrenia e etc e afins. Desde que eu vi esse livro no catálogo da companhia, eu já pensei em solicitar ele exatamente para esse projeto, porque eu acho que é um projeto muito legal que a gente tem aqui no canal. Eu já tenho algumas coisas para comentar, não sei se vai dar para ver por causa da iluminação, mas eu já fiz muitas marcações nesse livro. É um livro que, assim, gente, eu devorei em 2 dias, eu devorei 170 páginas praticamente. Apesar de se tratar sobre casos extremamente violentos, como assassinato passional, eu não diria nem assassinato passional, eu diria feminicídio, casos de serial killer e outros casos em que a gente tem como, eu não diria motivo do assassinato ser a doença, mas o que agravou naquele assassinato foi porque a pessoa estava passando por uma crise e ela estava com um transtorno e ela não sabia. Tem casos aqui sobre psicose, né, sobre você estar fora da realidade quando cometeu o crime. Então, é muito interessante de ver, mas vamos já começar
para o que eu tenho para comentar com vocês já nesse primeiro take de vlog aqui. A gente já no começo do livro a gente vai ter uma introdução aqui, tá? Então ela vai introduzir o que vai ser tratado nesse livro, do que ela vai falar nesse livro. Já nessa introdução ela fala, né, que a gente, nós seres humanos, temos o fascínio pela crueldade, assim como a repugnância pelo mesmo. Então eu achei isso muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente fica repugnado, tipo, nossa, não acredito que alguém teria coragem de fazer tal coisa, a gente fica fascinado, tipo assim, como alguém teria capacidade de fazer tal coisa, sabe? Então a gente fica nesse quesito de, tipo, querer entender, e ela diz aqui que a procura sobre esses assuntos estão aumentando cada vez mais, exatamente por essa coisa de, tipo, ser repugnante a isso, mas querer entender como que isso funciona, como que isso acontece. E outra coisa que ela fala nessa introdução que eu achei muito interessante, gente, eu vou até ler pra vocês, olha isso. Todo crime violento é uma tragédia para as vítimas e suas famílias, assim como para os criminosos. Não estou aqui para argumentar que qualquer ação violenta deva ser perdoada, ou que nossas prisões e hospitais de custódia devam ser esvaziados. Acredito firmemente na justiça e nas consequências dentro de uma estrutura legal humana. E diante de algumas das coisas terríveis que vi e ouvi, não tenho dúvidas de que um subgrupo de criminosos violentos deva ser mantido num local seguro. Também compreendo porque algumas pessoas sentem necessidade de condenar os perpetradores de violência. A vingança é um impulso humano básico, uma espécie de justiça selvagem que nos mantém presos em nosso medo e raiva, refletindo a própria crueldade que afirmamos abominar. Olha só, muito interessante. Isso pode ser doloroso. Há sabedoria na noção popular de que odiar outra pessoa é como tomar veneno e esperar que ela morra. E como Gwent e outros observaram, um indicativo de uma sociedade justa é tratarmos os piores de nós com compaixão. Assim como o título do livro, né? Aqui a gente vai ter crime e compaixão. Então ela vai contar a história de vários, se eu não me engano, são 11 pessoas que foram condenadas por crimes violentos e, querendo ou não, a gente acaba tendo essa compaixão quando a gente conhece a fundo a história e o passado dessas pessoas, por mais que elas tenham cometido crimes horríveis. E ainda na introdução ela comenta sobre essa questão de ser muito julgado, essa coisa de tipo, ele tem uma doença mental, então provavelmente vai acontecer alguma coisa ruim com ele, ou ele vai cometer um crime, ou ele vai fazer algum mal a alguém, ou não sei o quê. E ela desmistifica isso falando a seguinte coisa: a imensa maioria das pessoas com doenças mentais nunca infringirá alguma lei, nem mesmo receberá uma multa de estacionamento, e infelizmente é muito mais provável que venha a ser a vítima do crime. Ou seja, pessoas com transtornos mentais provavelmente, na maioria das vezes, vai ser a vítima e nunca o agressor. Então, obviamente que tem casos que, né, são exceções e tudo mais, mas é muito interessante de saber sobre isso. E também a gente tem outra coisa aqui que ela fala sobre a falta de recursos, né, nas penitenciárias. A falta de recursos significa que apenas 10 a 20% dos presos receberão ajuda e o tratamento de que precisam, se forem considerados com saúde mental grave. Mesmo assim, o tempo de espera pode ser longo. A triagem para a mente não é tão simples e direta como é para membros quebrados ou ferimentos por arma de fogo. Na verdade, eu não fico muito surpresa em saber que doença mental não é tratada da maneira que deveria, né? Porque isso até nos hospitais normais é meio que tipo... você tem que se humilhar lá pra ser tratado com dignidade. No momento, eu li 4 casos, né, que ela pegou aqui pra mostrar pra gente. E o primeiro caso é o do Tony. O Tony, ele foi acusado de ter assassinado 3 pessoas. Então, ele basicamente foi considerado um serial killer. E ele decapitou uma das suas vítimas e matou outras 2 pessoas e, enfim. E é muito interessante de ver como ela trata a mente, sabe, do Tony, por exemplo. Porque ele não fala sobre o crime e é muito difícil de você chegar nesse assunto com ele. E aí, dando essa ênfase no que eu acabei de falar, ela ainda fala assim: nunca é fácil para 2 pessoas que não se conhecem falarem sobre coisas terríveis. E realmente, gente, não é fácil. E aí ela ainda se questiona, né? Questiona o próprio leitor. Essa pessoa está curiosa? Está disposta? Está interessada na sua própria mente? E aí quando você percebe que sim, é porque isso é um bom sinal. Agora, se você percebe que a pessoa tá cagando, daí a gente vai ter um caso um pouco mais difícil de ser tratado de fato. E aí o Tony, gente, aqui ele tinha vários pesadelos, né? E ele chegou a comentar com a Gwen sobre esses pesadelos. E é muito interessante o que ela coloca aqui pra gente, tá? Um pouquinho grande que eu vou ler, mas vale muito a pena. Na escola secundária, ele tinha baixa autoestima e se considerava feio.
algo que eu ouviria novamente de pessoas que sofreram abusos e negligências na infância. Entre ela, Marcos, esse é muito interessante também, vou comentar com vocês, outro paciente incluído neste livro. Foram conduzidos estudos que mostraram que essas crianças reagem à sua imagem no espelho com agitação e hostilidade. Elas tendem ainda a ter dificuldade para desenvolver um cérebro social, o que significa que são incapazes de interagir bem com os outros e podem ter problemas persistentes de alteração de humor e controle de temperamento. Não era de surpreender saber que o jovem Tony não tinha muitos amigos em sua turma. Costumava-se dizer que crianças assim, caladas e duronas, os solitários com vidas familiares problemáticas, são resilientes. Com efeito, esse é um adjetivo habitualmente aplicado a todas as crianças como se elas fossem plantas resistentes. É mais correto dizer que uma criança que carece de cuidados básicos, que vive numa seca emocional, entra em estado de dormência ou hibernação. Elas podem se desligar da realidade de seu mundo para se protegerem. E como uma planta sob estresse da chuva ácida, ou que é plantada em solo podre, sua mente para de crescer e florescer. Enfim, quando a gente não tem essa coisa dentro de casa, né, essa estabilidade emocional, essa estabilidade familiar principalmente, a gente cresce e a gente sente que faltou alguma coisa, sabe? Então, é muito complicado, mas assim, gente, a gente precisa crescer em um ambiente saudável para ter uma mente saudável, porque senão a gente pode fazer exatamente isso que o Tony fez, né? Se desligar da realidade para proteger a si próprio. E ainda falando sobre isso, ela continua, ó. A mente pode desligar quando há coisas demais para absorver, expliquei a ele. E todos nós podemos atribuir a outras pessoas o que não gostamos em nós mesmos. O Tony, no caso, ele não gostava de algo nele, relacionado a ele, e ele projetava isso para outra pessoa. Então é muito complicado, gente, pensa. E aí, por causa dessa projeção que ele fazia para outra pessoa, ele acabou cometendo crimes extremamente violentos, entre um deles a decapitação de uma pessoa. E ainda falando, eu já nem sei se eu tô no Tony ainda, não, aqui eu já tô no outro caso, gente, já tô no caso do Gabriel, tá? O Gabriel, ele foi acusado de esfaquear um cara em um café, do nada, tá? Ele não conhecia o cara, ele só chegou e esfaqueou o cara, enfim. Daí ele foi preso e acusado, mas o cara, inclusive, não morreu, tá? O cara do café não morreu. E aí, entrando aqui no caso do Gabriel, ela faz uma desmistificação de um mito que é muito comum, né, referente à violência. Ela diz a seguinte coisa: faz parte do mito da violência a ideia de que as vítimas estão sempre amedrontadas e com vergonha, enquanto os agressores são sempre raivosos e insensíveis. Minha experiência é de que existem muitos agressores envergonhados e traumatizados por seu crime e muitas vítimas que lutam muito para controlar seus incompreensíveis sentimentos de raiva e de vingança. Tanto as vítimas quanto os agressores precisam de ajuda para lidar com sua dor psicológica, conforme foi lindamente enunciado pelo filósofo sacerdote americano Richard Rohr: se não transformarmos nossa dor, com certeza a transmitiremos. Então, é basicamente isso que acontece, né? Porque quando a gente não fala sobre algo que machuca a gente acaba machucando o próximo. Gente, eu tô adorando esse livro, sério mesmo. Ai, tô amando. Vamos pro caso da Késia, gente. A Késia, ela faz parte da pouquíssima porcentagem de mulheres que são presas por crimes violentos. Se eu não me engano, é um total de 5% da população. E a maioria são homens, obviamente. Não sei porque eu disse obviamente, mas saiu naturalmente. E a Késia, ela foi acusada de assassinar um gerente de custódia dela, né? Então, assim, era o cara que cuidava dela ali. Ela assassinou ele a facadas, se eu não tô enganada. Foi bem complicado porque na cena do crime parecia que ela tava totalmente fora de si, né? Aqui é interessante dizer que a Késia, ela sofre de esquizofrenia. Então ela dizia que um demônio tinha entrado no corpo do Mark, que foi o cara que ela matou, e que ela precisava matar esse demônio, porque senão esse demônio mataria ela. Tipo, ela tava totalmente fora de si quando a polícia chegou ali, né? O sangue, a faca. Ela só falava que tinha um demônio e que ela tinha que matar o demônio, e era isso. E aqui no caso da Késia, se eu não me engano, ela é jamaicana e ela veio pra Londres por causa que a mãe dela se mudou e tudo mais, ela se mudou junto com a mãe. E aí ela fala sobre a questão racial dentro do Reino Unido, né? Então, a gente sabe que pessoas negras e jamaicanas e de outras etnias sofrem muito com racismo.
E isso é em todos os países, né? Não é só lá no Reino Unido. Mas aqui ela diz: infelizmente, é provável que a discriminação racial fosse mais um fator, pois a oferta de terapia feita pelos serviços de saúde mental no Reino Unido era muito menor a pessoas não brancas do que a pessoas brancas. As pessoas não brancas continuam a ser subrepresentadas no número de pacientes de terapia, tanto na comunidade quanto em ambientes forenses. Basicamente, eles escolhem quem eles vão tratar, né? Se for branco, você tem uma vantagem. Se você não for, talvez você fique no fim da fila e nunca seja tratado. Aqui, gente, nesse livro, a autora, ela cita muito Shakespeare. E agora eu tô ficando com vontade de ler Shakespeare. Obrigada, Gwen. Ela já citou Otelo, ela já citou Hamlet. Hamlet eu já li, mas eu tô ficando com muita vontade de agora pegar os livros do Shakespeare pra dar uma lida, tipo... E ainda sobre o caso da Kézia, já finalizando esse caso para falar sobre o último, que é o do Marcos, ela fala aqui no finalzinho já sobre essa questão da Kézia achar que tinha um demônio dentro do Mark, né, que foi a vítima do caso. Ela fala a seguinte coisa: perguntei-lhe sobre o demônio que ela imaginou ter possuído Mark e ameaçado sua vida, e como ela se sentia sobre isso agora. Ela respondeu que achava que talvez ele estivesse dentro dela, não em Mark, como um demônio normal. Um demônio normal? Perguntei. Sim. Como pesar ou raiva ou tristeza, suspirou, sabe? Do tipo que todos nós temos. E eu achei isso muito, muito intrigante. E ao mesmo tempo que eu achei muito intrigante, eu achei muito interessante a Kézia colocar os nossos sentimentos como se eles fossem demônios, sabe? Como se a raiva, a tristeza, a culpa, o ódio fossem sentimentos que são sentimentos ruins. Ela colocar isso como demônios. E aí, provavelmente, ela classificar aqueles sentimentos bons que a gente tem sobre amor, esperança, enfim, todos os sentimentos bons como se fossem anjos. Então, essa distinção me deixou muito intrigada. Eu achei totalmente genial, pra falar a verdade. Tá, agora a gente vai entrar pro caso do Marcos. O caso do Marcos, gente, é bem intrigante porque ele é nitidamente um narcisista. Ele foi acusado de matar a ex-amante dele, a Júlia, estrangulada. E aqui ele tem várias crises e surtos relacionados ao suicídio. Ele ameaça muito que vai se matar, Tanto é que ele não pode ficar sozinho na cela, ele tá sempre sendo vigiado dia e noite para que não aconteça um suicídio, um possível suicídio do Marcos, né? Então, basicamente, ele ameaça muito sobre isso. E é por isso que a Gwen foi tratar dele, né? Ele foi transferido de um presídio para uma clínica psiquiátrica para receber esse tratamento por conta de que na prisão eles não podem ficar vigiando o preso, né, 24 horas por dia. E aí aqui ela fala, né, que ele basicamente fazia muitas ameaças sobre atentar contra a própria vida. E aí teve uma época, durante esse período de tratamento que ela fez com ele, que ele parou de reclamar, ele parou de ameaçar sobre contra a própria vida, ele ficou quieto, ele ficou retraído, e foi isso que preocupou a Gwen, né, que no caso é a nossa psiquiatra aqui desse livro, porque ela fala a seguinte coisa: tenho visto repetidas vezes em meu trabalho como que parece não ser nada é na verdade imenso, como um momento minúsculo tem um terrível efeito borboleta que desencadeia um desastre. Então essa coisa dele não falar mais nada, dele não ameaçar contra a própria vida, dele estar atípico do que é normal, fez com que ela ficasse ainda mais preocupada, porque poderia ser nesse período que ele realmente fizesse o que ele tanto dizia que ia fazer, que era se matar. E outra coisa que eu achei muito interessante aqui, nesse caso do Marcos, é que ela fala sobre quando a nossa mente não tá bem, o nosso corpo, ele tem formas de avisar a gente que tem alguma coisa errada com a nossa mente, sabe? Então ela fala que pessoas com transtornos mentais não tratados podem ter dores musculares, podem ter diarreia, podem ter muita dor de cabeça e podem passar em médicos, em neurologistas e tá tudo normal, sabe? Porque não é nada relacionado ao físico, e sim ao emocional que passa pro físico, e aí a gente tem esses sintomas de como se a gente tivesse algum problema físico acontecendo. Aí ela fala a seguinte coisa, ó: esse fenômeno de dor corporal inexplicável é comum em pessoas que têm dificuldades para expressar emoções e se alinha à teoria de que todas as emoções começam no corpo. Eu vi como pessoas com fatores de risco para a violência manifestavam sentimentos dolorosos nos corpos, mas elas também podem causar dor a outras pessoas porque são incapazes de articular seus próprios sentimentos. É só por meio da ação que elas conseguem se expressar.
Ou seja, pessoas que guardam muitas coisas pra si próprio, cuidado, porque pode acontecer isso daqui, né? Você pode transferir a sua dor emocional pra sua dor física e com isso você fica alheio às emoções, sabe? Então você pode tanto machucar a si próprio quanto machucar as outras pessoas que estão ao seu redor. Então, gente, façam terapia. Esse livro aqui só está me dizendo isso. Continue a terapia, Caroline. Não pare, não pare, não pare. Continue a terapia. Você odeia a terapia, mas continue a terapia. Isso aqui é pra Caroline do futuro. Quando ela não quiser ir pra terapia, ela vai vir nesse vídeo aqui, ela vai ver a Caroline do passado falando pra ir pra terapia. E, gente, eu falo isso porque hoje eu fui pra terapia e foi horrível. Eu chorei, eu não queria ir. Eu já acordei não querendo ir, mas eu fui. E aí eu fui e foi horrível. E eu não saí de lá da terapia leve, tá? Porque a gente tratou sobre um assunto meio pesado da minha vida. E eu não saí de lá leve, eu não tô leve até agora. E foi horrível, mas eu fui. Enfim, gente, agora eu vou ler o caso da Charlotte. Depois que eu ler mais 4 casos, eu vou voltar aqui pra comentar com vocês essa segunda parte aí desses casos. Mas eu tô amando esse livro, eu tô devorando ele. E ele não é um livro que vai te introduzir num assunto pesado que são esses crimes horríveis que aconteceram, mas ele vai tratar muito sobre a questão psicológica, a questão mental, a questão da saúde mental dentro dos presídios, dentro desses crimes violentos e por que eles acontecem e como eles acontecem, e como eles podem vir a acontecer. Então é muito interessante esse livro aqui. Eu já tô recomendando porque com certeza eu acho que vai ser um livro 5 estrelas e que com certeza eu vou reler em algum outro momento da minha vida, porque é realmente um livro para estudo, um livro para quem gosta de saber mais sobre a psicologia, sobre a mente humana, sobre o comportamento humano. É muito interessante, tem muitas informações e de uma forma muito fluente, sabe? Você não fica cansado de ler sobre isso, então, gente, eu tô recomendando. Everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean, got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns, who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down, I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns, who are all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Oi, gente, voltei para comentar com vocês sobre o que eu estou achando do livro, né? O Mal que Nos Habita. E, gente, eu tô gostando muito de fazer essa leitura. Sério, eu não achei que ia gostar tanto, assim, de ler esse livro como eu estou gostando neste momento, tá? Cheguei na página 280. Gente, tenho bastante coisa para comentar com vocês sobre essas páginas aí que eu li, né? Eu li mais 4 casos da doutora Gwen. E tô gostando muito, muito mesmo. E vamos começar a falar aqui as minhas impressões sobre essa parte que eu li, né? Bom, vou começar então falando pelo caso da Charlotte, né? Que é o 5º caso deste livro. E a Charlotte, ela foi acusada de matar e ser cúmplice, né, ajudar a matar um sem-teto na rua junto com uma gangue da qual ela participava, né. E aqui a doutora Gwen, ela ficou responsável, né, de tratar do caso da Charlotte, porque ela tinha alguns problemas mentais, obviamente, né, e ela precisava de tratamento, lembrando que essas pessoas que a doutora Gwen tratou são pessoas que só conseguiram tratamento para saúde mental porque elas estavam totalmente debilitadas, né, e corria um certo risco, né, enorme de suicídio nesses casos aqui. E o mais interessante deste caso da Charlotte é porque ela sempre gostou que chamassem ela por Charlie. Então ela sempre teve meio que essa versão a Charlotte, sabe? É um nome
completo dela. Ela sempre gostou mais do apelido e sempre chamaram mais ela por Charlie. E nesse caso da Charlotte, a gente vê que por causa de um nome, ela foi submetida a coisas que nem ela mesma se deu conta, sabe? Olha só que interessante, gente. O que há em um nome? A linguagem que usamos para nos descrever, inclusive como queremos ser conhecidos, é sempre significativa e é um tema ao qual retorno com frequência em meu trabalho. Suas associações de infância com Charlie a mantiveram em um lugar traumático, onde ele estava à mercê dos outros e não tinha escolha a não ser obedecer ou atacar. E, gente, eu achei isso aqui totalmente incrível, porque desde pequena ela sempre foi chamada de Charlie e ela presenciou e vivenciou eventos traumáticos dos quais as pessoas diminuíam ela, sabe? Então, ela nunca era a Charlotte, ela sempre era a Charlie. Quando ela era Charlie, ela se sentia na obrigação de obedecer ou de atacar essa pessoa. Então, por causa de um apelido, sabe? Aconteceu tanta coisa na vida dessa mulher que eu não consigo nem explicar, sabe? Agora, gente, a gente vai entrar num caso que eu acho que foi o caso que mais me entristeceu nesse livro aqui. Não diria que foi o que mais, acho que foi o segundo que mais me entristeceu. Porque ele não é basicamente assim um caso em que ela matou pessoas, mas ela poderia. A gente tá entrando aqui no caso da Zara. É o 6º caso e ela foi acusada de iniciar um incêndio criminoso no seu próprio apartamento. Eu fiquei com muita pena dessa pessoa. Eu não costumo sentir pena das pessoas, mas nesse caso aqui eu senti. E eu não gosto de sentir pena das pessoas porque eu acho que ninguém é merecedor de pena, sabe? Pena é um sentimento muito pesado e muito ruim, então eu não gosto de sentir isso por ninguém. Mas nesse caso, eu não consegui conter, sabe? Porque, gente, basicamente, essa mulher, a Zara, ela estava assim no fundo do poço, sabe? Ela tinha muita vontade de se matar, de não viver mais. Tanto é que tem uma parte aqui que ela fala assim: ela balbuciou alguma coisa que eu não consegui entender. Desculpe, pode repetir? Ela levantou a voz. Eu só quero morrer. Gente, eu fiquei com muita pena, juro. Já puxando o fio, olha isso. Pessoas gravemente deprimidas e com alto risco de suicídio têm maior probabilidade de se descreverem como entorpecidas e emocionalmente desconectadas, em vez de com sentimentos de tristeza. Obviamente, uma pessoa deprimida, ela se sente triste, mas pessoas gravemente deprimidas, elas não conseguem nem mesmo sentir tristeza. Elas sentem como se elas estivessem desconectadas do mundo, sabe? Elas não sentem mais nada. E eu acho que isso é o que é a depressão, sabe? É quando você começa a não sentir mais nada, você fica alheio a tudo que acontece, sabe? E é horrível porque pessoas deprimidas já sentiram, então a gente sabe como é sentir. Agora você imagina você perder a sensibilidade de todos os seus sentimentos, a capacidade de sentir qualquer coisa, sabe? É uma sensação indescritível, é horrível. Basicamente é como se você enxergasse e perdesse a visão, sabe? Você já sabe como é o mundo, você já sabe como as coisas são. E aí você não pode mais ver aquilo, você só pode imaginar. Vocês têm noção? E aí, nesse caso da Zara, a gente também entra na questão da autolesão, né? Da automutilação. E aí tem uma parte que diz a seguinte coisa: seu agente de condicional me disse que Zara tinha um histórico de autolesão, que continuou na prisão, onde ela cortava os braços e as pernas. Isso não era incomum. Há uma alta incidência de autolesão nas prisões da Grã-Bretanha, com relatos de que entre 1/4 e 1/3 de todas as mulheres na prisão se autolesiona, 5 vezes mais do que nas prisões masculinas. Esse número aumenta anualmente e triplicou na última década, de acordo com um relatório recente do Ministério de Justiça. Gente, nunca que eu ia imaginar na minha vida que fosse uma taxa tão grande de que mulheres e pessoas se autolesionavam na prisão. Nunca. Eu juro, isso nunca passou pela minha cabeça. E ler isso e saber que isso aqui é comprovado me faz ficar muito triste e muito assustada, eu diria. Porque a maioria das pessoas que se autolesionam, elas não querem fazer mal pra si mesmas. Elas só querem sentir. Elas querem sentir qualquer coisa que anestesie a dor emocional, sabe? Então, ler isso e saber que isso aqui é comprovado me deixa com um sentimento de impotência.
Aí você vai virar pra mim e vai falar, ai, Carol, mas são prisioneiros, sabe? Cometeram crimes, tipo, merecem sofrimento. Mas eu acho que ninguém merece o sofrimento, sabe? Eu não sei se isso é uma coisa minha, eu não sei se eu sou muito boazinha, mas eu nunca desejei mal a ninguém, sabe? Acho que talvez só uma pessoa. Mas eu acho que eu desejo, mas ao mesmo tempo que eu desejo, ou que eu posso desejar, eu não tô desejando, sabe? Eu tô só falando da boca pra fora. Porque se eu desejo alguma coisa ruim pra uma pessoa e isso acontece, depois eu fico me sentindo extremamente horrível, sabe? Então, não sei, gente, isso me deixou muito chateada quando eu li, sabe? Mais uma coisa que eu quero comentar sobre esse caso da Zara, tá na página 196 e diz a seguinte coisa: algumas pessoas que não conseguem lidar com seus sentimentos sentirão dor corporal ou ficarão deprimidas, internalizando a dor, enquanto aquelas que se autolesionam ou incendiam coisas a estão externalizando. Ambos os tipos de atividade podem ser vistos como sinais de fogo, pedidos de assistência urgente. A autolesão pode se tornar um hábito difícil de largar e é perigoso. É um erro grave quando as pessoas minimizam atos de autolesão como busca por atenção, como se isso fosse uma coisa ruim. E, gente, eu não sei se todo mundo que tá aqui, que me acompanha no canal sabe, mas eu já sofri com episódios de autolesão durante a minha adolescência inteira. Então, eu consigo me colocar no lugar dessas pessoas quando dizem, você tá querendo chamar atenção. E não é uma coisa fácil, sabe? Não é algo que você vai, chega e fala um dia, não vou mais fazer. É um processo muito complicado, difícil, é muito pesado quando alguém chega pra você e fala que você tá fazendo aquilo pra chamar atenção ou você não quer parar de fazer aquilo. Então não digam isso, tá? Pra pessoas que sofrem com esse distúrbio, porque já foi comprovado que isso é um distúrbio cerebral, tá? Então não sejam babacas. E a última coisa que eu quero comentar sobre a Zara ainda, tá, gente? Porque esse caso foi um dos casos que mais mexeram comigo ao longo de todo esse livro aqui, até a parte que eu li, né, no momento. É bastante coisa que eu vou ler aqui, mas vale a pena. Então, puxa a cadeira, senta aí que eu vou ler. Se alguém tem dificuldade com o papel de mãe, pode ser porque não fora cuidada quando criança, ou tem algum trauma não resolvido e está transmitindo essa dor para sua própria filha. À medida que nossa terapia progredia, convidei Zara a especular sobre o que sua mãe poderia ter vivenciado quando criança e quando jovem. Ela viera da Índia para o Reino Unido a fim de se casar com um homem muito mais velho que não conhecia, que era violento com ela e com os filhos e que não era um parceiro amoroso. Isso não desculpava o tratamento que dispersara a filha, mas poderia ajudar a explicar suas limitações. Zara poderia perdoar sua mãe por ser cruel? Ela poderia perdoar a si mesma por querer se ferir? Também foi crucial para mim conversar com Zara sobre como é assustador para qualquer criança ser negligenciada ou tratada com hostilidade por um dos seus pais, mesmo que nunca encostem um dedo nela. Pais zangados geram medo em seus filhos, e por um longo período, o medo crônico pode prejudicar a autoestima de uma criança, seu senso de valor e sua capacidade de regular seus humores. Quando você não tem uma base, quando você não tem uma família estruturada, pais que te dão atenção, que dizem que você é importante, que estão ali por você, quando você é basicamente negligenciada a sua infância inteira, você tende a externalizar isso na sua vida adulta, com seus próprios filhos. E isso não é uma regra, tá? Obviamente que tem muitas crianças que foram negligenciadas na infância e que hoje são adultos exemplares, mas na grande maioria, isso é comprovado, pais que tiveram vidas na infância complicadas ou que foram negligenciadas na infância ou menosprezadas pelos pais, eles tendem a fazer isso com seus filhos porque foi a única forma de amor que eles conheceram, de amor, sabe? Que eles conheceram. Então, eles acham que isso é normal. Graças a Deus, hoje em dia a gente tem programas, né, que mostram que isso não é normal, que conseguem tratar desses pais, para que os filhos não cresçam num ambiente negligenciado como eles cresceram. Isso é um alívio, mas é muito difícil quando você percebe que seus pais foram negligentes porque eles foram negligenciados. Esse caso da Zara mexeu muito comigo porque ela não queria fazer mal pra ninguém, sabe? Ela só queria fazer mal pra si própria. Foi muito pesado ler isso aqui, sabe? E saber que ela ficou presa por vários anos porque ela
iniciou um incêndio criminoso que obviamente poderia acarretar na morte de outras pessoas, né? Porque ela morava em um apartamento, ou seja, em um prédio, mas é muito complicado. Agora a gente vai para um dos casos que também me deixou extremamente triste, que é bem seguido do caso da Zara, que é do Ian. O Ian, ele foi acusado de abuso sexual contra os 2 filhos dele. Aqui a gente tem um caso bem complicado, porque geralmente casos de abuso infantil não são fáceis. E a gente tende a ficar com muita raiva de pedófilos, de abusadores, principalmente quando as vítimas são crianças. Nesse caso aqui, a psiquiatra, ela faz a gente tentar entender o que aconteceu com o Ian. Então pensa, o cara cometeu um abuso contra os próprios filhos, foi preso, ficou vários anos na cadeia, mas agora a gente tá tentando entender o que aconteceu com ele para que ele cometesse o crime, sabe? O final desse capítulo me deixou extremamente cansada, numa questão mesmo de você ter que parar assim e falar, nossa, eu preciso respirar, porque complicadíssimo, né? Olha só, com ou sem a carta de Hamish, que é o filho do Ian, Ian tinha sua vergonha, e como falei, a vergonha é um poderoso motivador da violência, inclusive violência contra si mesmo. Há muito tempo li um livro sobre os efeitos do incesto e do abuso infantil que tem o memorável título de Soul Murders, ou seja, assassinato da alma. Desde então, ouvi muitos sobreviventes de abuso sexual falarem desse sentimento, a percepção de que alguma parte deles morreu. Pode parecer estranho pensar sobre como isso também se aplica aos agressores, mas com base em minha longa observação e trabalho com o ASCS, como Ian, acredito que muitos deles também vivenciam esse sentimento. Eles fazem algo suicida assim que abusam de uma criança. A vergonha é uma emoção devoradora de almas. Eu não vou falar o que aconteceu com o Ian, tá? Vocês vão ter que ler pra descobrir. Mas eu fiquei muito triste quando eu li isso aqui. Por mais que eu, obviamente, não aprove nenhum tipo de abuso contra crianças e qualquer pessoa, eu consegui sentir empatia pelo Ian. E eu consegui sentir empatia pelas vítimas, pela mãe das vítimas, que era a ex-esposa do Ian. E eu vi como tudo tá sempre interligado, sabe? É muito complicado, gente, sério. Eu tenho pouquíssimas coisas, acho que só tenho mais uma coisa pra comentar com vocês. Aqui a gente tem o caso da Lídia. A Lídia, ela foi acusada de stalking, de perseguição contra o ex-terapeuta dela. Eu fiquei totalmente chocada, porque eu senti medo lendo esse caso, sabe? A gente vê aqui uma pessoa totalmente desconectada da realidade. Ela não aceita que ela foi uma perseguidora, uma stalker. Pra ela, todas as pessoas estão contra ela e até hoje ela não aceita isso, sabe? Muito complicado quando você vê uma pessoa totalmente fora da realidade. Você não consegue ajudar aquela pessoa porque ela não tá aqui. Então, ao mesmo tempo que é complicado, é triste. A Gwen vem e traz esse discurso aqui, ó. O desempenho bem-sucedido de Lídia foi um lembrete importante de como o transtorno mental pode, às vezes, ser um camaleão escondido à vista de todos. Qualquer pessoa que falasse com a Lídia, você ia achar que ela tá bem, que ela é super coerente. É uma pessoa totalmente, assim, manipuladora. Porque ela consegue te convencer, de fato, de que ela é a vítima da história, sabe? Então você fica, mano do céu, como é que pode? Eu não tenho nem palavras, gente, só lendo pra vocês entenderem a sensação que é. E aí, gente, basicamente é isso, né? Eu agora vou ler o caso 9, 10 e 11 e daí se encerra o livro. Tô com um pouco de receio do que eu vou achar aqui. Vamos seguir, né, com essa leitura. É um livro que eu tô gostando muito de ler. Pra mim, ele tá sendo 5 estrelas até o momento. Tem muitas informações, muitos dados, muita pesquisa mesmo, sabe? Sobre o que ela tá falando aqui pra gente. Então, é um livro muito rico pra pessoas que gostam de entender a mente humana, que tentam entender a mente humana, né? Mas é isso, gente. Eu volto aqui pra finalizar o livro quando eu terminar.
pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest. Put me to the test and expect nothing less. You check as I'm chess. What's happening next? Yeah. He got the venom, a tangible weapon. No coming in second. This life is a lesson. He got a new engine from pain. It's a blessing. New focus, no guessing. Just bold and obsession. All in his possession. You got their attention. I'll leave an impression and take your redemption. Just kill no discretion. Your mind is a weapon. 11-11. It's time for progression. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak minds. They can stay soft. You can change lives, you create thoughts. Never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way. What I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. Oi, gente, bom dia. É quarta-feira e eu terminei de ler O Mal que Nos Habita, né? Venho comentar com vocês as minhas considerações e tudo que eu tenho pra comentar com vocês em relação a este livro, né, que é o nosso livro do vlog Crime. Eu dei 5 estrelas pra esse livro, não favoritei ele, mas é um livro que com certeza eu vou reler algum dia. Eu achei esse livro sensacional, eu achei que ele tem muitas informações, ele é um livro riquíssimo, repleto de pesquisa, sabe? E principalmente de experiência, né, por parte da psiquiatra forense, que é a Gwen. E vamos lá, gente. Eu lembro que eu tinha comentado com vocês até o caso do Ian, se eu não tô enganada, da Lídia. Acho que era da Lídia. E aí ficou faltando eu terminar de ler 3 casos que a Gwen ainda coloca aqui nesse livro, né? Ao todo são 11 casos que ela coloca aqui, né? Que ela apresenta pra gente. A gente vai então pro caso da Cheryl. E a Cheryl, ela foi acusada de abuso médico, né? Por parte do filho dela, né? Não por parte, não que a criança tenha dado parte, mas por conta de várias vezes que ela levou a criança para consultas médicas alegando que o filho dela tinha algum problema, quando na verdade ele tinha uma saúde normal, de uma criança comum. E ela vivia insistindo que não, que os médicos estavam errados. Tem uma série que eu não me lembro o nome agora, eu não sei se é Action. Eu não lembro agora, mas se eu lembrar eu vou deixar a foto aqui na tela pra vocês verem. Essa série é muito boa e fala sobre isso, né? Sobre uma mãe que abusa clinicamente da filha porque ela acha que a filha é doente, sendo que a filha não é. E aí ela acaba causando doenças na menina pra que, né, a mentira dela seja verdadeira, no caso. Tem um nome, se eu não me engano, o nome é Síndrome de Manchester por procuração. Mas dentro da área médica é conhecido como abuso médico de crianças. E a Sharon, ela alegava que o filho dela estava doente, não sei o que, e ela foi acusada, tanto é que o garoto foi tirado dela. Depois ela engravidou novamente, novamente o filho foi tirado da custódia dela, né, pra custódia do Estado, pra conseguir uma família adotiva e tudo mais, por conta desse abuso, né, dessa negligência que ela tinha como mãe. E daí ela fica grávida uma terceira vez. E nessa terceira vez ela não quer que a criança seja tirada dela, então ela entende que ela tem um problema e que ela precisa tratar desse problema pra que ela fique com a guarda da criança, sabe, do filho dela, porque já tiraram 2 filhos dela. Então a gente acaba sentindo um pouco pela Sharon, mas a gente
ao mesmo tempo que a gente sente pela perda que ela teve dos 2 filhos, a gente fica um pouco aliviada por saber que a criança vai ser bem cuidada, sabe? Coisa que ela não tava fazendo quando ela tinha as 2 crianças. E aí eu confesso que eu acabei lacrimejando numa parte desse caso, porque olha só isso, gente. Não é que eu não os amava e preciso que eles saibam disso. Eu só queria dar a eles o que nunca tive, mas isso é outra coisa que aprendi no grupo, sabe? Como você pode dar a alguém o que nunca teve? Então aqui nessa parte eu dei uma leve lacrimejada, porque é realmente isso, sabe? Ela queria dar aos filhos o melhor, mas como ela nunca teve o melhor, ela não conseguia fazer isso. E daí ela fazia de uma forma totalmente negligente, achando que se ela fosse no médico, que se ela cuidasse do filho, ela estaria fazendo algo de bom pra ele. Na verdade, ela estava colocando problemas na vida da criança, né? Daí a gente vai pro caso do Sam, que é um caso bem complexo, porque trata-se de um crime familiar, né? Ele foi acusado de matar o próprio pai. E por que é um crime complexo, né? Entra já ali na questão do familicídio, né? No caso, é quando alguém da própria família mata outro familiar, né? Que mora na mesma casa, enfim. Esse caso foi bem complicado de ler. Por quê, gente? Porque ele vai tratar sobre esquizofrenia, né? Então, o Sam, ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Só que a doença dele nunca foi bem tratada, sabe? Então, por conta desse transtorno, né, que ele tem, nunca ter sido tratado de forma correta, ele acabou cometendo um crime em prol do transtorno mental que ele vive, né? Enfim. E aqui a Gwen, ela faz um comentário que eu achei muito adequado, né, pra situação, principalmente por conta da esquizofrenia, né, por conta desses transtornos mentais e fazem com que as pessoas se desconectem da realidade, principalmente a esquizofrenia, né, que é um transtorno que realmente, assim, as pessoas, tem algumas pessoas que ouvem vozes, algumas pessoas têm alguns surtos psicóticos em que elas se desconectam realmente da realidade, né, então elas não sabem o que é real e o que não é. Isso afeta muito, né, a mente da pessoa, a vida da pessoa, o cotidiano da pessoa. E ela diz a seguinte coisa: eu disse que as pessoas com quem trabalho são como sobreviventes de um desastre, no qual elas são um desastre. E assim como outros sobreviventes podem ter dificuldades com a linguagem necessária para descrever memórias que não podem ser postas em palavras. Eu achei extremamente adequado essa fala dela, porque é realmente isso, sabe? Você lidar com um transtorno mental e você estar propenso à violência são coisas que precisam ser consideradas. O mais complicado nesse caso do Sam é porque a gente sente que ele se sente muito mal pelo que ele fez, sabe? Ele compreende o que ele fez. Depois que ele sai do surto dele, ele compreende o que ele fez. Mas quando ele tá no surto, é como se realmente o pai dele merecesse ter morrido, porque o pai dele não era o pai dele, sabe? Então é muito complicado de você entender essa situação. E aí, o último caso, que é o caso do David, ela trata pra gente sobre um crime e ela teve que relatar, né? Mas esse David, ele não era um prisioneiro. No caso, ele era um terapeuta também, igual ela, um psiquiatra, um médico da área dela, que ela deu consultas privadas. Só que dentro dessas consultas privadas, ela descobriu um crime que ele cometia por conta dele ter contado pra ela nas consultas. E daí ela teve que relatar isso pro superior dela, né, pro estado, enfim. E nesse caso ela até diz que ela não sabe que fim que se deu ao David, né, porque ela nunca mais teve contato com ele. Enfim, gente, nesse caso aqui do David, ele foi um médico viciado em pornografia sadomasoquista infantil, incluindo menores de idades, né? Como ele era um viciado e ele consumia esse conteúdo, obviamente ele estava cometendo um crime contra os menores de idade, que são as crianças. E daí ela teve que reportar essa situação, né, pros superiores e tudo mais. E aqui é engraçado de ver como ele se intitula super inteligente, sabe? Ele subestima até mesmo a psiquiatra Gwen, que tá tratando do caso dele. Aí ela diz a seguinte coisa, ó: a verdade naquele velho ditado que diz que médicos são maus pacientes, sobretudo quando se trata de saúde mental. Isso é preocupante porque as taxas de depressão e uso indevido de substâncias são mais altas em nossa profissão do que em outros grupos profissionais.
o que contribui para um maior risco de suicídio. Ou seja, todas as pessoas ligadas à saúde, que trabalham com saúde, principalmente com transtornos mentais, têm mais chance de vir a cometer um suicídio ou de ser dependente de substâncias, né? E também tendem a ter depressão. É engraçado isso porque a depressão é o mal do século, né? Todo mundo sabe disso. É engraçado quando você para pra pensar que profissionais que ajudam a tratar sintomas da depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, borderline, qualquer transtorno mental, eles tendem a ter também um transtorno mental. Então, eu fiquei tipo, meu Deus do céu. E aqui no final desse caso, ela ainda fala algumas coisinhas sobre a vulnerabilidade, né? Sobre como a gente precisa ser vulnerável para se curar, mas também o fato de que aceitar-se ser vulnerável é muito difícil. Então ela fala a seguinte coisa: mas como todas as histórias anteriores atestam, a vulnerabilidade é absolutamente essencial para o processo de terapia. Quanto mais aberta a pessoa é, maior a possibilidade de que ela chegue a uma aceitação de si mesma e mude sua mente para melhor. Basicamente é isso, gente. A gente tem que aceitar-se ser vulnerável, sabe? Porque a gente não é o tempo inteiro forte, sabe? A gente nunca vai ser forte o tempo inteiro. Isso são mitos que a sociedade jogou pra gente, sabe? E a gente aceitou como se fosse verdade absoluta, quando não é, de que a gente precisa ser forte o tempo inteiro, de que a gente precisa aguentar certas situações, quando a gente não precisa aceitar certas situações, quando a gente não precisa ser forte o tempo inteiro. Então, todo mundo tem as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades, as suas chateações, as suas frustrações. E tá tudo bem nisso, sabe? A gente precisa verbalizar isso, a gente precisa falar sobre isso. Então, assim, façam terapia. Façam terapia, se precisar tomar remédio, tomem remédio, sabe? O remedinho da felicidade, ele faz efeito sim pra quem precisa. Reguladores de humor, qualquer remédio e, né, enfim, precise tomar, tome. Então, assim, cuide da sua saúde mental, porque se a sua saúde mental não estiver bem, você não estará bem inteiramente, sabe? Então, basicamente, é isso, gente. Eu gostei muito de ler esse livro. Eu acho que é um livro extremamente rico. Vocês vão aprender muito lendo esse livro. Eu tô muito nessa vibe de ler coisas sobre a mente humana, sabe? Eu sempre gostei, né, de ler coisas para estudo mesmo sobre a mente humana, principalmente relacionada à psicologia, né? Então, é uma coisa que me atrai, que eu gosto de fazer. E sempre que eu saio de uma leitura assim, eu sinto que eu aprendi muitas coisas. E eu sinto que se eu voltar a reler esse livro, eu vou aprender ainda mais coisas sobre o tema que ele trata, né? Diversas outras coisas que podem ter passado despercebida nessa primeira leitura. Então é sim um livro que eu acho que eu vou reler ao longo dos anos, né? Ao longo da minha vida. E vai ficar aqui na estante com todas as minhas marcações que eu fiz e anotações. E é isso, gente. Recomendo muito que vocês conheçam O Mal que Nos Habita. Que vocês sejam empáticos com essas histórias aqui. Que vocês percebam que nem todo criminoso sempre foi um criminoso, sabe? E não tô pedindo pra vocês passarem a mão na cabeça dessas pessoas que são apresentadas aqui, mas tô pedindo pra vocês entenderem o contexto em que elas nasceram, o contexto de vida delas e o que fez com que elas cometessem tais crimes, sabe? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui nesse vlog. Obrigada a você que ficou aqui até agora, me ouvindo fofocar e falar aqui sem parar, não é mesmo? E vou deixar o link para compra desse livro aqui na descrição, tá? Comprando com o meu link você me ajuda com uma pequena comissão. Não paga nada mais por isso, mas apoia o meu trabalho aqui na internet. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui. Se você é novo nesse vídeo, caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo, aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que sair por aqui. Sai vídeo novo toda quinta-feira, às 6 horas da tarde. Beijão pra vocês, tchau, tchau, até o próximo vídeo.